Luta de origem japonesa, onde dois lutadores se enfrentam em um ringue de formato circular. O objetivo dessa luta é derrubar o adversário ou empurrá-lo para fora do ringue. Não são permitidos socos, chutes. Sabem de que luta estamos falando? Olá, eu sou Silvia Garcia, o SP Esporte de hoje vai falar sobre o sumô. E os nossos convidados já estão a postos. Nós temos aqui no nosso estúdio Maurício Uehara, ex-atleta de sumô. E também Diogo Uehara, que é atual atleta dessa luta japonesa. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. E eu vou já começar perguntando, tem sumô no Brasil? Tem sumô no Brasil e está se espalhando também no mundo, porque na realidade hoje estamos com um campeonato mundial de em torno de 60 países, né? 60 países? Isso, que tem atletas que participam do amador, torneio amador. Porque são duas coisas totalmente diferentes, assim, o sumô amador e o sumô profissional. Então, assim, segue o mesmo objetivo, a mesma linhagem, mas totalmente diferente o jeito de treino também. Preparação, a doação mesmo do atleta, né? Porque na realidade, assim, o sumô profissional, isso só no Japão. Lá no Japão, eles praticamente abdicam da vida junto à família para se dedicar somente ao sumô. É mesmo? Então, por isso que também, aqui no Brasil, a gente tem atletas que optaram em não ir tentar o profissional, porque aí, na realidade, assim, ele para de estudar e se dedica somente ao sumô. Ele mora num lugar, a gente chama BA, né? O BA é o local... A concentração, Isso, e tem... O alojamento, né? Tipo uns 50 BAs lá no Japão, né? Então, cada BA tem o seu Yakata, que é o treinador-chefe, um antigo lutador, e ele vai administrando essa nova família. Você está falando isso, eu tenho informação aqui que no Japão o sumô é um esporte extremamente popular, onde os lutadores profissionais são muito famosos, mesmo porque os torneios são transmitidos ao vivo pela televisão e normalmente esses torneios acontecem de 15 em 15 dias. Na Quer dizer, realidade... é uma frequência tanto quanto campeonato de futebol, toda quarta... 6 campeonatos anuais. Eles têm um período de 15 dias em cada torneio. Aí é uma luta um contra todos, conforme a graduação dos atletas. E você é ex-atleta, Maurício? Sou ex-atleta, hoje sou também técnico, presidente. Estou vendo aqui, Confederação Sumô Brasileira. A gente veio também assim, caracterizado, porque na realidade falavam, o que vestir? Vamos vestir pelo menos então... Eu queria que vocês viessem a caráter, mas aí não pode, enfim, aí como vocês aqui não é um tatame, aqui não é um... na realidade não é o tatame, na realidade chama-se dohyo. Dohyo. O dohyo que é o ringue de vocês. Seria uma plataforma de terra batida, de 7 metros por 7, que normalmente é o tamanho oficial. Circular. E tem o círculo, né? Seria o círculo, que seria a delimitação com seria o palha de arroz. Palha de arroz. Originalmente. Isso no Japão usa assim. Aqui no Brasil a gente recapa com algum outro tipo de material. Passou disso, aí tá fora. Tá? O diâmetro interno tem 4,55 m. Não é muito grande, né? Não é muito grande. Nossa, é para dificultar mesmo a vida. Porque na realidade, vocês, assim, né? 3 passos que você dá para trás, você já está fora. Você já está fora. Aliás, Diogo, me explica direito, que a gente está falando aqui, já estamos lá no campeonato, tarará, me explica direito. O que é o sumô? É uma luta. Certo. O que é? Sumô é uma luta mitológica, lógico, mas que a gente pratica hoje em dia aqui no Brasil, né? Então, como que é essa luta? Ela é rápida e... É como MMA? Não, porque no MMA é totalmente sem regras. Não, tem suas regras, mas... Não tem nada a ver com o sumô. A gente só pode tirar o adversário do ringue ou derrubar ele no chão. É assim que você ganha o sumô. E a luta geralmente é rápida também, né? A média de luta é 10, 15 segundos. 10, 15 segundos. Tá. O tempo máximo seria 3 minutos. 3 minutos Se ninguém derrubar ninguém, ficar parado, para-se a luta, descansa 1 minuto e depois se retorna à mesma luta. E se não derrubar de novo, dá empate de novo, vai até derrubar derrubar o outro. O objetivo é esse, são 2 homens, 2 atletas, não vou falar homens, porque eu acabei de saber aqui que mulher também luta. Isso. Então são 2 atletas que ficam em pé e tentam, o objetivo é ou derrubar no chão ou tirar fora desse ringue, né?
esse ringue de 4,55 m, ele tem duas linhas, que ele tem uma distância de 80 centímetros mais ou menos de do centro, né, de um para o outro. E aí, assim, o lutador fica numa posição já de saída. Já que é aquela posição meio... Isso, de posição... posição de ataque mesmo. Cavalo, né? Só que tem que estar com as duas mãos no chão, na linha. Na linha. A delimitação é a linha. A saída é com as duas mãos em cima da linha. A Confederação Brasileira fica aqui em São Paulo? Fica em São Paulo. Não coincidentemente, a maior colônia japonesa, essa é uma luta japonesa, né? Também está aqui na cidade de São Paulo. A maior concentração de pessoal do sumô está aqui em São Paulo. Está aqui em São Paulo. A gente tem também no Pará, temos também no Rio Grande do Sul, e temos no Paraná. E agora, esse ano começou também a ter lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Eles vieram com uma equipe como convidados, com 5 atletas. Quer dizer, tem o Taka, que é o que mais divulga o sumô no Brasil. Que é um atleta, o que Taka. É um atleta, ele é um dos, assim, o divulgador principal do sumô aqui no Brasil, né? Então, ele está levando essa onda assim, o pessoal fala, ele tem um blog que fala só sobre sumô. Então, no blog, o pessoal fala, Taka, aqui não tem sumô. Não seja por isso. Não seja por isso. Se Vamos você lá. falar que você quer vir aqui treinar, pode vir, as portas estão abertas. Ou se quiser, a gente dá um jeito e começa a ir aí uma vez por mês, para pelo menos começar a prática. Para introduzir literalmente, para começar a ter a prática mesmo do esporte. É o que eu falo do sumô. Na realidade, são assim, casos raros, né? O sumô, normalmente, ele não é procurado para ser treinado. Ué? Não é procurado. Não Normalmente, a gente que procura as pessoas. Ah, é? Vocês que vão atrás de possíveis atletas lutadores de sumô. Na grande maioria. Não são as pessoas... Mas isso é normal aqui no Brasil ou é a prática do sumô no mundo? Não. No sumô profissional já é uma outra história. A gente está falando da parte amadora. O sumô, na realidade, o profissional, ele visa também, o profissionalismo gira em torno também de dinheiro. Sim, eu estou vendo, porque o esporte principal é transmitido por TV, enfim, exemplo, torcedores, fãs. Para chegar num nível, para começar a ganhar salário no Japão, ele tem que ralar muito. Ralar muito. Porque, na realidade, você vive como se fosse não digo escravo, mas você que lava, você que abandona tudo. Você abandona tudo. Porque, na realidade, lá, assim, confinado. você vai ficar lá. Mas, assim, você tem que cuidar daqui da casa. Quer dizer, o primeiro que existe aquela hierarquia. Não é só o esporte, né? Não é só ir ali no ringue. Existe aquela hierarquia. Então tem o Oyakata, que é o Supremo. Tá. Aí tem a gente fala, veteranos, né? Senpais. Tá. Então, aquele que começou, você vai lá lavar o banheiro. Vai lavar a louça, vai lavar o banheiro, vai ajudar na cozinha, vai lá lavar as roupas, entendeu? Então você praticamente abdicou de tudo para começar uma vida nova lá. Pergunta aqui, não precisa falar pro seu pai, você faz isso aqui também? Não. Não precisa, você teve sorte, né? Você fica lavando louça, nem nada. E você não vive só para isso, Diogo? Não, então, eu estudo, faço engenharia. Você está com quantos anos agora? Tenho 18, acabei de começar. 18 anos, acabou de entrar na faculdade. Então, porque aqui a gente tem que conciliar o treino e também estudos, trabalho. Não dá só para ficar com isso. Mas se fosse só para viver disso, você abdicaria aí de faculdade, namoro? Eu acho que não, porque é muito... Lá eles são muito dedicados e é muito pesado o treino lá. É bem diferente do treino que a gente tem aqui. Explica aí, o que você fala? Seu pai já falou assim, o que é pesado o treino e tão diferente do daqui? Como que é esse treino? Então, porque aqui a gente treina mais por hobby ou por diversão mesmo. Sei. Lá eles têm que treinar para conseguir objetivos, né? Eles têm que ganhar. Então eles treinam muito forte, chegar no final do dia eles estarem exaustos. Eles treinam tipo o dia inteiro. A gente não, a gente vai marca um fim de semana e treina. Lá não, lá é todos os dias e até exaustão. É um trabalho, um trabalho. Aí eu sei que jogador de futebol, apesar de aparecer só ali no campo, correndo, chutando a bola, fazendo lançamentos, cruzamentos, gol, a gente sabe que eles também treinam antes. Eles têm a preparação física, muscular, psicológica, enfim, eles têm todo um acompanhamento médico. Como que é essa preparação do lutador de sumô? Como é que chama o lutador de sumô? É isso? Lutador de sumô? Não, sumô aqui, o japonês, eles falam sumo tori. Sumô? Tori.
Sumotori. Seria o Sumotori é o lutador aquele de que sumô. tira, né? Na realidade, que luta o sumô. E o né? que é sumô, essa palavra? O que significa? Eu não sabe, então, não sumô. sei te falar uma depois, tradução. depois eu vou. Acho que eu tenho alguma pesquisa. Não tem. Eu achei que eu Porque tivesse. o sumô é um negócio muito próprio, né? Sumô é um nome próprio, enfim. O sumô é aquilo que você vê lá, né? No Japão. E como é que é esse treino aí? Como é que é esse dia a dia? O treino que seria de um amador para o treino de um profissional? O que é feito? Porque o treino profissional, ele começa o dia dele, não sei o horário, mas a partir das 8 horas. Tá. Então ele começa Acordou. a treinar, acordou, treina. O que ele faz nesse treino? Aí tem vários... Corre, levanta peso... Na realidade, assim, porque como ele vai ficar... Empurra poste, enfim. Seguinte, empurrar poste é um treino de sumô. Pois é. Porque na realidade existe, né? O treino que a gente fala, o Butsukkari, Butsukkari em japonês seria batida, né? Sim, que é o então, vem pra cima, né? Ele bate normalmente tem um tronco nesses BA para poder ficar empurrando, entendeu? Eu vejo que vocês são bem avantajados aqui em cima, né? Vocês são bem grandes na parte de cima. Isso... Tudo é herança do sumô ou já é só a herança genética mesmo? Genética e dia a dia, porque a gente fala, eu falo isso todas as vezes, que a gente é gordo não é porque luta sumô, a gente é gordo porque come muito. Aliás, eu ia até entrar nesse mérito aí. Tá, porque o sumô, na realidade, se você for fazer o treino, todo o treino certinho, você queima mais caloria do que andar de bicicleta ou de correr. Como de um atleta, normal. que está treinando para o esporte. Só que como a gente também, que nem lá no Japão, estava falando que o treino deles começa com o treinamento do sumô, aí tem musculação, tem a base, tem tudo na mesma academia. E essa premissa de ser acima do peso, de ser gordo, é do esporte também? Ou não precisa? Não, que é o que a gente conhece aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, a gente não é todo mundo gordo. Sei. Aqui tem bastante gente magra que também luta e que começa treina. com 85 quilos o adulto leve, né? Então isso não é nem um pouco gordo. Só que aqui no Brasil, aqui difere muito de atleta para atleta a experiência e a técnica que a gente tem. Entendi. Lá no Japão, não. Como eles treinam todo dia, todo mundo treina bastante, a técnica é mais ou menos nivelada, entendeu? Nivelado. Então o que difere bastante também é o peso, o tamanho e a força. Vai ser o peso. Quanto mais gordo, mais força tem? Não. Não. Na realidade, é assim, você caracteriza o peso lá no Japão como base para ficar mais firme no chão, para aguentar a pancada maior, mais forte. Que faz total sentido, né? O pesado é mais difícil de você arrancar do chão, na teoria. Porque lá no Japão tinha um atleta que ele pesava, acho que era 98 quilos. Ele era, não lembro se era 98 quilos? Cazaquistão. Ele era de algum lugar lá da antiga União Soviética. Antiga União Soviética. Mas ele era magro e ele ganhava de atletas com 160. Paredes humanas. E só que a vida é curta. Para ele foi curta, porque ele já encerrou a carreira dele. Já encerrou. Porque na realidade, assim, a carreira do sumotori no profissional gira em torno de uns 500, 600 atletas no total, no geral. É mesmo? Só que a base, que começa a ganhar salários mesmo, é na faixa de uns 60 atletas, 70 atletas. Vamos combinar, como qualquer esporte também, que a gente tem essa peneira, né? Isso. Quem realmente vai viver disso, né? Ser um atleta de ponta, tudo, vai ter uma carreira curta, obviamente, porque é exigido demais o tempo inteiro trabalhar no limite, mas vai ganhar bem também. Alguns que se destacam aí nos esportes ganham bem. É um esporte como outro nesse sentido, né? De carreira. Assim, pelo que eu estudo, converso com o pessoal, hoje lá, para você chegar no Juryo, que é a primeira escada do profissional, eles falam em torno de uns $3.500 mensais, digamos assim. Intervalos mesmo. Para iniciar, né? Aí pode Pra chegar daí você vai ter seus esses gapzinhos. 350 mil dólares por mês, entendeu? Opa, mas aí tem que chegar... Você é lutadora de sumô. Só que não, né? Só que é aquilo, tem que ser muito bom para chegar Como que chama a roupa do atleta que vocês usam? Mawashi. Mawashi. Então, vou pedir para você segurar essa informação, porque daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai saber mais sobre esse Mawashi, que é uma roupa tão característica e que todo mundo já na hora sabe que está falando de sumô. Daqui a pouquinho a gente volta.
Mawashi. Esse é o nome da roupa, que eu já tinha me esquecido de um bloco para o outro. No SP Sport de hoje, o que a gente está falando aqui é sobre sumô, essa luta milenar japonesa, que tem uma roupa super curiosa e característica, que eu já vou perguntar. Você usa isso, Diogo? Sim. Tem que usar. Sim. Que é uma roupa, parece uma sunga de algodão, é de tecido, aquilo, Então, ou tem um material? Ela é uma faixa grossa, que a gente enrola. Faixa grossa, que vocês montam. Não tem perigo aquilo cair, não? Não, porque é bem colocado. Bem Por exemplo, colocado. quem normalmente coloca o meu, assim, é meu pai. Uma pessoa de confiança. Sim. Ah, tem que uma pessoa te ajudar a colocar, não é você que se paramenta sozinho. É. Por que tem que ser aquela roupa? Então, porque o sumô a gente luta sem armas. Tá. Tanto que tem um movimento que a gente demonstra que a gente está sem armas. Então, o Mawashi é só uma parte para você pegar, onde você não vai conseguir esconder nada e nem... Por isso que ela é tão nua a roupa, Isso. né? Ela é tão pra fora, literalmente, assim. Ah, é pra demonstrar que não tem nenhum tipo de subterfúgio ali, de truque, alguma coisa. Arma, né? Isso. Pra colocar. Basicamente, a roupa é essa? Se resume nessa faixa, só nessas bandas de tecido? Não. Não, O que tem mais nessa? Porque tem mais coisas nesse uniforme. Porque, assim, é o que a gente estava vendo, o Mawashi, a luta profissional, ela tem uma vestimenta, assim, é igual, o Mawashi é igual, mas eles têm alguns acessórios diferentes. Então, mas não pode? Não, mas o acessório, na realidade, que ele tem na frente, por exemplo, são aquelas cordas que estão na frente, que representa a entrada de um templo shintoísta. É aquilo que eu estava te falando. É só uma aqui. representação, aquilo serve na luta para eu serve para nada. Para eu puxar ou para... Ele é Se solto. você puxar, ele solta. Ah, né? então... Ele sai, entendeu? É só uma... Aí Então. você fala para uma representação de uma entrada de um templo shintoísta. Isso, da entrada de um templo. Shintoísmo. O que é isso? Então essa luta não é uma luta que veio de guerra, de defesa pessoal, ela veio de religião? Isso. A origem, como a gente estava conversando, ela é de origem mitológica. Por quê? Porque na realidade ela veio de uma luta entre dois deuses, né? Pela ilha do Japão. Pela ilha do Japão. E aí, com o tempo, o povo japonês ele começou a usar essa luta para agradar os deuses, para assim, terem recompensas, para uma boa colheita de uma plantação. Boa colheita, para não ter erupção. Isso, para poder ter, assim, agradar os deuses, para não acontecer coisa ruim. Para não ter revidamento, né? Não revidar. Aí, com o tempo, isso, assim, os estudos que eu faço também é via internet. Sim, é o que a gente tem hoje. Então, eles falam do ano 600 a 800 que começou a se tornar um esporte. Que na realidade ele era só tinha essa função de agradar os deuses. Sim, não era uma Aí luta. começaram também os clãs no Japão, que era tipo tribos, né? Sim. Então começaram a fazer algumas disputas através do sumô. Eu vou falar que tem muita referência, assim, visualmente falando, e até da movimentação da luta com os nossos índios brasileiros, que a gente vê quando a gente tem oportunidade de assistir a lutas nas tribos indígenas, os movimentos são muito parecidos, né? Eles se pegam na roupa, na vestimenta da pessoa para se segurar e é empurrando um outro, né? Não é socos e chutes que eles dão, né? Como a gente está acostumado a ver. Guarupi, né? Guarupi. Isso, Guarupi, então, que é quando a Índia seria, vai ficar... Só que eles... eu não sei qual é o objetivo. Tem semelhanças, claro que não é idêntica, mas tem semelhanças disso, com certeza, de ancestrais. Porque o sumô, ele entrou na graça do povo japonês, porque na realidade foi um dos imperadores da época que começou também a apreciar. Ele começou a gostar dessa luta. Aí começou a ter os campeonatos lá no Japão. E aí pegou. Pegou e até hoje, 2014 bombando ainda essa luta. Aí começou a ter regras, né? Os juízes, se você ver, eles têm os juízes também, eles são na realidade sacerdotes. Sacerdotes. Né? Então, como é que está enraigado, né? Se você vê a vestimenta também, eles são assim. Também. A vestimenta dos juízes é algo fora do comum, né? Você vê que é uma vestimenta de um sacerdote shintoísta. Outro dia também, eu fiquei perguntando para do pessoal mais antigo, para mim, porque na realidade a vestimenta dele faz parte uma faca, uma adaga.
Aí eu perguntava para ele. O que essa adaga tá fazendo aí? O que aquela adaga serve? Para mim era aquele que não respeitar as regras vai morrer. Ele falou, não. Na realidade é assim. É tão sério ser juiz de sumô profissional, que se ele errar, assim, na história diz que ele vai fazer o harakiri. Vai se matar. Vai se matar. Vai se matar. Isso. Ah, ainda bem que isso não acontece hoje, né, Diogo? Pelo amor de Deus. Hoje Como é que é lá no ringue? Esse ringue circular é bem pequenininho, dificulta bastante, porque um passinho para trás, praticamente você já está fora, já perdeu a luta. Quantos juízes tem? A gente estava falando aqui no intervalo, 5 juízes? Mas é tão pequenininho. Não precisa de tanto juiz assim. Ou precisa? Precisa, porque como o sumô é uma luta que tem que ter um vencedor, então os 5 juízes têm que estar totalmente com a concentração na luta. Porque se tiver um mínimo detalhe assim de tipo, dos dois ficarem muito próximos assim, um dos dois tem que ganhar. Se não ganhar... Nunca tá igual. Nunca é difícil empate. E quando os dois pulam pra fora do ringue juntos? Então, quem se que isso tá ganhando? acontecer, coisa que é muito raro, Tá. a luta recomeça. Assim, todos os juízes têm que concordar com isso. Porque alguém vai... Ah, tá. Primeiro os juízes vão concordar com isso. Se concordaram que os dois pularam pra fora ao mesmo tempo, aí recomeça. Isso. Mas geralmente não dá pra pular os dois pra fora ao mesmo tempo. Sempre, alguém foi primeiro, É muito difícil. Alguém foi primeiro. Sempre alguém cai primeiro. Então o juiz tem que ficar olhando... O que o juiz fica olhando ali? Ele fica olhando o limite O limite, Nossa, porque na realidade ele tem praticamente uns 5 centímetros de altura, a borda. Então, você pode até colocar o pé em cima. O que não pode, em volta desse círculo, ele tem uma camada de areia fina. Tá. Então, o que normalmente a gente delimita, tirar o pé para fora ou não, é marcar essa areia que fica do lado de fora. Se, exemplo, ele colocou o pé, mas não marcou a areia, ele pode até fazer a curva. Mas se não chegou a pegar lá fora, está dentro ainda. Está dentro. Então o juiz tem que ficar olhando até esse pequeníssimo detalhe. Agora, se marcar a areia, aí já é... Aí já fora. Porque na realidade são fora da linha, né? 5 juízes, 4 auxiliares, um juiz-chefe e o árbitro principal, aquele que fica em cima. O árbitro é o que fica dentro, ele fica dentro do... Mas, gente, o ringue já é pequeno, ainda fica um árbitro ali dentro, complicado, né, a vida de vocês. É só não ficar no meio ele é que nem um juiz de futebol, ele se movimenta de acordo com a jogada, né? Ele não atrapalha. Não atrapalha. Não atrapalha. Se as lutas são super rápidas... Por que tem tanto público assim? Você vai lá para ver, se você olhou para o lado, de repente, olhou para frente, já acabou a luta. Qual é o atrativo dessa luta para a população em geral? É porque, na realidade, lá no Japão, que é onde... futebol, é que nem futebol para o brasileiro, né? Não, na realidade, assim, fica sendo que nem futebol. É porque, na realidade, é uma luta tradicional, né? Então, é que lá criam-se os fã-clubes, então, se você vê hoje... Né, pelo que a gente conversa com o pessoal de lá, fala que hoje o pessoal mais jovem começou a voltar para assistir o campeonato. Porque na realidade o sumô... Voltou a ter esse interesse. O sumô, querendo ou não, começou a decair, mesmo no Japão. Por isso que se também abriu as portas para os outros, porque não tinha lutadores profissionais estrangeiros. Né? Hoje você vê havaianos, vê assim, americanos, você vê brasileiro, tem um brasileiro lá, tem o leste europeu, está quase que todos, né? Bastante só que, assim, adesão. Tem mongol, hoje os três grandes campeões são da Mongólia. Né? Da Mongólia, não são japoneses. Não são japoneses. Não são japoneses. Agora, desculpa, eu vou precisar perguntar. Você falou assim, que não é porque é lutador de sumô que fica gordo. É porque é gordinho, porque gosta de comer. Mas eu lendo, aí eu vi a informação que nesse confinamento que o lutador de sumô fica, eles comem até, acho que são 10 mil calorias. É uma coisa absurda. Um ser humano normal, né, por dia, ele deve consumir até 2 mil calorias, né? Mulheres e 3 mil calorias, não, acho que 2.500 o homem. 10 mil calorias por dia. Então, assim, é parte do treino comer. Faz parte do... E diz que só come uma vez por dia, isso é verdade também, não? Não. Não, que é para o metabolismo ficar bem lento, não. Não, almoça e janta, mas o almoço... Almoça e janta, não toma café. Não, lá, porque no Japão é assim. Não é que nem lá no Ocidente, Japão, quando eu estive lá também, fui
Eu fui para lá na época dos Decassex. Decassex, sim, quando os brasileiros foram... O café da voltaram a manhã trabalhar no Japão. japonês é um almoço. Já é um... Se você for O que tem no café da manhã? É um almoço. Mas tudo. o que é? Arroz. Porque para mim é arroz, feijão e carne. Não lá é. não é. Lá Nem carne... feijão não tem. Não tem. O que tem no... Não, é arroz, peixe, é um almoço. Esse é um café da manhã. Isso, porque na realidade assim, o japonês, né, normal, ele come tudo separadinho. Arroz, a sopinha de soja, sim, a saladinha, o peixe. Tudo separadinho, não é um prato com tudo isso. Tanto é que quando eu fui para lá... Menino, mas haja peixe. Haja arroz para 10 mil calorias. Porque, na realidade, esse prato do sumô é um cozido. Ele vai cozido. Tudo. Ele, né, é um típico, né? E o que vai ali? Vai tudo. Verdura, legumes, carne de frango, carne de porco, bacon. Vai tudo. É um ensopado. Vai bastante gordura também. Vai. E, na realidade, assim, você fala um ensopado e é bem aguado. Só que eles comem com bastante arroz. Entendeu? Então tem bastante açúcar, carboidrato, isso, né? Vindo ali junto, tarará. Então é o que... E quanto mais come, mais vontade dá de comer, né? Quanto mais uma coisa vai levando a outra. Depois do treino, né? Normalmente eles também dormem. Até né? qual... Eu sei que tem um limite para peso mínimo. Adulto leve a partir dos 85 quilos. E qual é o limite de peso máximo? Máximo não existe. Não tem nessa regra. Você fala na separação de pesos. Na separação de pesos. Porque na realidade, a separação de pesos, na a realidade, gente tem, ó... mas é só pro amador. A graduação é mirim até 13 anos, isso. Vai me corrigindo, infantil, que é de 13 aos 16, é isso. Juvenil, que é dos 16 aos... 17 a 18. 17 e 18. 17, 18. Aí vem o adulto leve, 85 quilos, a partir, né, de 85 quilos. Adulto médio, 85 a 115. Isso. Adulto pesado, acima de 115. E aí tem o adulto absoluto, sem limite de peso. Sem limite de peso. E lá, E aí... Aí são esses profissionais que a gente vê, assim, são isso, esses. Lá não eles tem limite. Ali não é 115 não mesmo. tem limitação, né? Luta todo mundo contra todo mundo lá. Todo mundo contra todo mundo. Isso, eles vão fazer 15 lutas no campeonato. Né? 15 lutas no campeonato, que é um ano. Não. Quanto tempo dura esse campeonato? O campeonato dura 15 dias. 15 dias? Isso, 15 dias. 15 dias? Só que são 6 campeonatos anuais, né? Entendi. Então, um campeonato dura 15 dias, só que por ano tem 6. 6, isso. Então tá sempre nutrindo ali de isso eventos. No profissional. No amador, a gente tem um campeonato amador por ano. Por ano. Isso. Por ano. E como é que está a situação aqui no Brasil? Como é que estão os atletas aqui brasileiros? Como é que você está? Eu? Tá bem, né? Obrigado. Tô ótimo. Não, mas aqui o pessoal também treina bastante aqui no Brasil. Pra representar. Aqui tem os mundiais amadores. Onde você treina? A gente treina lá em Santo André. É numa academia? Onde que é? Que lugar é esse que vocês treinam? Numa sala? Então, olha, não sei explicar. Tipo... tem um lugar especial lá que a gente... Um espaço? Um espaço. Que é meio ao ar livre, só que tem o dohyo lá, tudo certo, pra gente treinar. Que tem pra treinar. Isso. E ao ar livre. Então, se chove... Não, a parte que tem o dohyo é coberta. É coberta, tá. O espaço é ao ar livre, mas a parte onde tem o ringue, aí é coberto. Isso. E quantos atletas tem lá? Ixi, a gente tá com uma escassez de atleta lá. Tá com 7. Que treina direto, 7, 8. Treina direto, 7. Assim que a gente tem os atletas nossos lá que, quando vai ter os campeonatos, a gente tem que chamar. Sim. Aí tem que ser uns 20 atletas no máximo, né? Uns 20 no... É que os nossos treinos lá em Santo André são só de sábado à noite. Só de sábado à noite. Aí, vamos? Hoje não dá. Hoje eu tenho festa. Eu tenho aquilo. Aniversário, casamento da minha irmã, não sei o quê. Então, assim, aquilo, é o nosso esporte, é o amador. A gente tem o nosso local para treinar, né, lá em Santo André. Só que nós não somos uma academia, assim, somos uma associação de sumô. Sim. Né? Então, só que lá a gente não cobra mensalidade. Você vai lá, a gente vai... Porque aqui no Brasil a gente usa a sunga por baixo. Sei. Não é que nem Já no vi Japão. também.
Já vi que também. é só com uma wash. Só uma wash. entendeu? Não, usa a sunga por baixo e daí... Tanto é que a roupa por cima. sunga serve para diferenciar as equipes, né? Cada equipe é de uma cor. E por que no Brasil usa isso? Desculpa, usa sunga por baixo? Exatamente por Cultura. causa... Cultura também. Cultura. Não só a cultura, mas também a vergonha. É, que é cultural, né? É, cultural homem não nosso. expõe, homem não Que nem, expõe isso. né? Então fica... e é uma coisa difícil da gente conseguir difundir por causa no que... amador a gente tem o feminino. Isso que eu ia perguntar. E aí tem mulher também dentro dessa história? Pra mim era só homem. Pra mim era só homem. E daí como é que a mulher, se só tem essa faixa, Não, né? ela usa aquele macaquinho. Ah, ela usa um macaquinho Isso. e com Aí- a indumentária direitinho ali embaixo como se fosse do homem. Isso. Na realidade, assim, quando começou Mas lá o no sumô, Japão também usa macaquinho? Não. usa. É mesmo. É, porque na realidade, assim, o sumô era só para homens. Só pra homem. Mulher, tanto é que mulher nem podia subir em cima do rio. Ah, mas peraí que essa história de que mulher não podia nem subir aí em cima lá do ringue, a gente vai saber daqui a pouquinho, que eu vou para um rápido intervalo. O SP Sport volta já já, não sai daí, hein? Estamos de volta com o SP Sport. O tema hoje aqui é sumô, essa luta tão antiga japonesa que também já está aqui no Brasil. E nós temos aqui dois atletas dela, diga-se de passagem, exatamente como os lutadores de sumô, né? Fortinhos. E a gente estava falando que homem lutando sumô, que todo mundo vê. Mas tem mulher também. Mas nem sempre foi assim, né? Não, antigamente... Coisa nova. É, coisa nova, porque na realidade essa introdução começou numa Olimpíadas, acho que foi na Coreia ou na China. Pode ter sido da China, que foi agora recentemente, né? Não, mas já faz uns 10 anos. Ah, já faz mais 15 anos. tempo, tá. Porque na realidade, para conseguir colocar o esporte na Olimpíadas, teria que ter o sexo masculino e feminino, os dois. Senão não pode entrar. Então, senão não pode entrar. Aí Abriu a categoria feminina. a Federação Internacional de Sumô começou a fazer esse esforço para tentar entrar na Olimpíadas. E aí, as mulheres como são demonstração. Aqui no Brasil, na realidade, no Brasil nós temos assim campeãs já dos mundiais, amador, e nesse último mundial teve duas meninas que ficaram em terceiro, né? Duas que foi em meninas? Taiwan. É mesmo? Só que Então a gente não está devendo nada, a mulherada não está devendo nada. não, mulherada não. Os homens que é porque na realidade são coisas bem distintas. Coisas né? diferentes. E Mas- o peso é o mesmo, assim, para... 10 quilos a menos para a mulher. Ah, 10 quilos a menos para mulher. Isso. Então se a categoria for até 115, o 10, dela é 65. 105. Aí 105. Temos mulheres grandonas assim também no sumô? Temos. Tem? Porque também é um erro a gente achar que só porque é lutador de sumô tem que ser gordo. A gente tem lutadores de sumô bastante esguios, né? E mulheres também, a mesma coisa. Eu vi aqui que vai de 65, né, até 85, daí tem o sem limite. Aliás, deixa eu entender direitinho, esse absoluto que vocês falam, que é sem limite de peso, mas é uma categoria também. É sem limite de peso para mais e para menos. Porque né, é igual o judô, né? Se você for num campeonato, tem aquela divisão de peso. Isso. Agora, se tiver o absoluto, aí é aberto para qualquer peso. Para né? qualquer peso. Daí a gente está falando o quê? De alguém de 115 quilos lutando com alguém de 85? Exatamente. E aí, o que difere essa luta? A técnica, quer dizer, aqui no amador. No amador é bastante de técnica. É mesmo? Essa pessoa de 85 quilos pode ganhar essa luta. Como? Derrubando, tirando pra fora. A força não é na perna, na coxa, assim, que tem que tipo, ficar presa no Sim, chão? mas a pessoa de 85 quilos também vai ser mais ágil. Tem essa vantagem. Mas a pessoa de 115 quilos é uma parede. Sim. É um trator te empurrando, né? Assim, para alguém de 85 quilos ficar preso ali no chão. Ou não, eu tô falando... Não, então, é porque na realidade é assim, né? A pessoa que tem mais peso, ele também tem um freio mais... tem uma frenagem menor. O freio então, também, sim. Se ele dá um impulso para ir para frente, o que é mais leve e for mais rápido, ele consegue puxar e aproveitar a própria força do adversário. Chega a se entendeu? machucar nessa luta? Porque ela é tão rápida, me parece tão simples, assim, chega a ter Na realidade, lesões. assim, existem lesões, porque na mesmo? realidade, uma virada de corpo, você pode torcer o tornozelo, cair de mau jeito, entendeu? Mas, né, assim, dificilmente machuca-se. Né? Tanto que num campeonato brasileiro a gente quase não tem
digamos, de 2 dias de campeonato, se tiver 1 ou 2 que machucou, ralou. Mais ralar, né? mais coisa na pele, assim, do que realmente lesão, Existem né? lesões. Né? Existe, claro, como todo torção esporte. de joelho. Agora, né? uma dúvida aqui que a gente que surgiu, nossa, do SP Sport. Na hora que o lutador de sumô vai para cima do outro, que o objetivo é te tirar aí do seu eixo para você cair fora do ringue. Eu não posso, espertamente, tá vindo essa parede em cima de mim, saio. Pode. Posso fazer isso? Pode. Essa malandragem, assim, eu não preciso peitar o cara de frente também. Pode. Eu posso, ele tá vindo em cima, eu saio, sei lá, dou uma esquivada, ali não tem muito espaço, é fato. É porque, na realidade, o espaço que você tem da saída é praticamente um braço. É um braço só. Se você for com um braço, por isso que a gente fala, a saída sempre para frente. Então, um passo para frente que você dá, você já está pegando a saída sempre para frente. No seu Se adversário. for para lateral, a saída... Então, aí é questão de você ser rápido, entendeu? Se você sair para lateral, na realidade, para que serve o mouache? Para você também direcionar sua pegada. Você entendeu? pega o mouache ali e traz para onde você quer o lutador para você poder, enfim, aplicar o seu golpe, aplicar a sua técnica ali. O sumô hoje tem catalogados lá, acho que 80 golpes. Né? 80 golpes? Gente, como assim 80 golpes? É só empurrar? Não, porque na realidade você pode jogar por cima, jogar por lado, enroscar a perna, até o movimento de travar o braço. É um golpe. Usar de alavanca. É mesmo. Porque na realidade, assim, os golpes são golpes finalizadores, né? Sei. Então tem 80 jeitos. E também tem 5 jeitos de se perder. Se perder. Perder sozinho. Vai sair, escorregou, colocou o joelho. Escorregou, colocou o joelho no chão. Perdeu. Nem vai para aplicar um golpe, coloca o pé para fora do círculo. Não adianta eu ter derrubado, depois desse golpe, derrubado o meu... Não, é mesmo? Se eu coloquei para me apoiar o pé para fora... Isso, exemplo, vai fazer um golpe e coloca o pé para fora. É difícil, hein? Então você já perde. Às vezes você está aplicando o golpe, colocou o dedo para fora, acabou. Acabou. Então Nossa, tipo assim, é complicadinho mesmo, né? Porque então, às vezes eu acho que eu estou na vantagem empurrando com o pé ali atrás e o pé para fora do ringue. Então, e tem esses golpes proibidos que são também desclassificatórios, né? Quais são os golpes proibidos? É proibido falar não, né? Soco, tapa. Soco, esquece, não pode. Não pode. Soco, tem nada a ver. Cotovelada, tipo, colocar o dedo no olho. Tipo, morder. Entrelançar os dedos, aí o juiz normalmente ele manda tirar as não mãos. perde ponto. Não perde. Exemplo, só uma advertência. Tapa é uma proibição assim do amador. Tá. Porque no profissional eles podem. Tem da tapa. Sim. A tapa pra machucar, não é da tapa... Onde vocês dão tapa? Nas costas, nem pega nada. Imagina um tapa bem forte. O sumô tem os empurrões. Os empurrões podem sair na cara, pode sair no peito, em qualquer lugar do corpo. Só que assim, é o que eu falo nos treinos também para os meninos, né? Seria o tsuki. Tsuki é um dos movimentos. O problema de você dar um tsuki na cara do outro é que você vai tomar revide. Então você pode até abrir essa vantagem, mas... E aí como é que você vai se defender? É porque na realidade, se você sempre sai com tsuki, então você já fica marcado no campeonato, porque são sempre os mesmos. Na realidade, um campeonato... sempre estão se encontrando, né? Então já sabe as técnicas. O campeonato brasileiro tem em torno de uns 350, 400 assim, atletas, né? Que são 2 dias, desde os pequenos. Vocês acabam se conhecendo, né? Então a gente conhece, que nem eu. Quem é o feroz de todos aqui no Brasil? É você, Diogo? Não. É que na realidade, em cada categoria tem o seu destaque. Né? Seu destaque. Mas quem é o mais famoso é o Taka. O Taka é um... É o mais famoso, é o que divulga. Divulga para todo mundo. Que nem esse ano ele foi para Taiwan como convidado para ser técnico. Convidado para ser técnico, tá bom. Né? Porque na realidade, assim, essa nova geração de lutadores que está vindo agora já vem forte. Já vem parrudos, né? Que nem o Diogo. O Diogo ele tem 18 anos e tem um outro menino que também é de São Paulo. Os dois saíram numa entrevista outro dia, fazendo comparações de 2 lutadores. Ele, mesma idade na época, eles estavam com 15, 16 anos. O outro tinha 1,89 m e 165 quilos. E esse aqui tem 1,67 m, 122 quilos na época, né? Caramba! Então, tipo assim, o que nós fizemos para tentar amenizar isso? Equalizar. A gente começou
e treinar junto com ele. Ah, e daí você já vai pegando os macetes, já vai pegando, né, já vai pegando as técnicas, não adianta, né? Porque antes o sumô nacional, o amador nosso aqui, era uma rixa entre Santo André, São Paulo, Santo Amaro. Né? Hoje não. Hoje nós já praticamente assim, se tornamos todos amigos. Cada um vai treinar no seu, no junto às vezes, faz um treino só. Vai ali, vai para poder sempre estar se encontrando. Você falou disso daí, do peso para poder equalizar, enfim. Quando que a obesidade começa a ser inimigo de vocês? Que ponto que vocês fazem exames de saúde, Quando que isso vira o inimigo de vocês? Bom, na realidade, assim, o sobrepeso, que nem eu, que já sou desde adolescente, Lutador. Assim, lutador e sempre meio acima do peso. É articulações. Joelho. Né? Então, assim, eu tenho assim, um problema de artrose no joelho. E fadiga, sabe? De ficar na cansado, cansar rapidamente. Quer dizer, está mostrando outros probleminhas. Não, ali, na né? realidade é assim, que nem assim, digamos assim, o pessoal que treina mais regularmente, né? Se você vê, existe gente que nem... Hoje eu fechei a loja, nós temos uma bicicletaria. Sei. Então o que a gente faz? A gente tem um grupo de amigos que pedala junto. Então as portas estão sempre abertas para poder ter novos adeptos. Para poder pedalar, passear, desestressar, que é à noite. Nossa... Então o corpo, na realidade, se acostuma com o peso. E também o exercício diário, Quer dizer, não é uma característica do lutador de sumô ter esse problema de saúde por causa do sobrepeso? O sobrepeso, tudo, vai acarretar algumas coisas que nem... Mas muito mais articulação, mas não, eu digo assim, como a gente tem colesterol mais alto, as pessoas que estão acima do peso, diabetes... Então, porque na realidade, assim, tudo depende do cuidado do que você vai comer. Uma coisa é a alimentação, você fala, comer né, muita verdura e carnes, outra coisa é comer muito fast food. Hoje a gente com 50 anos, tem pessoas que... A gente vai no médico porque tem um amigo meu com 40 anos morreu. Tem um amigo o que a gente ouve. 45 anos teve um infarto. A gente já fica em alerta. Então a gente fica em alerta porque na realidade assim, hoje o que mais mata, eu acredito que seja pela boca. É o seu tipo de alimentação que você coloca dentro do seu corpo. Porque... Não é estar acima do peso ou tá gordo ou tá magro. É o que você bota pra também dentro. Tem consequências, mas você vê. Tem gente magra aí com... Tem gente magra que está morrendo por causa de um derrame. O que é um derrame? Entendi. É entupimento das veias, né, das artérias. Não teve nada a ver com o peso dele. Então não tem nada a ver com peso. Assim como tem atletas, amigos nossos que são... anda de bicicleta, são triatletas aí, que também tem. É que a gente fica pensando, né? Um atleta, geralmente quando a gente fala de atletas, geralmente tem a alimentação ali controlada, come mais proteína do que gordura e açúcares, evita refrigerantes, bebida alcoólica, tarará. A gente imagina que a vida de um lutador de sumô opa, que beleza, né? Me chama para um churrasco, vou, pizza, vou. Um lutador de sumô profissional, eles... Não tem nada disso, né? A comida regrada. Não, eles comem lá, mas assim, até cerveja eles podem tomar. Ah, então pode? Pode. Gente, esse é o melhor atleta do planeta, né? Só que assim, a maioria dos atletas profissionais que depois eles se aposentam, eles perdem bastante peso, né? Tem bastante peso. Porque eles param de treinar e também voltam à vida normal, né? E voltam à vida normal. E agora, o que tem aí pra sua vida aí de lutador de sumô? Campeonatos, como é que a gente tá aqui no Brasil? Diogo, conta aí pra mim. Então, a gente tem um campeonato para cada região. Tá. Mais o veterano e o paulista e o brasileiro. Como é que tá agora esse ano aí? Que já tá fechando o ano, Então, já né? tá fechando agora. Nesse ano só vai ter mais o veterano, que vai ser... Dia 23 agora. Final do mês. Isso, Pro final do mês. E você tá nele? No veterano eu não luto, Veterano, porque eu acabei de entrar no adulto. Você acabou de entrar no adulto. Então, pra você já encerrou o ano de campeonatos? Isso. Como é que você tava aí nas lutas? Ganhando, Então, perdendo? Tava esse ano, o tempo inteiro pra fora lá no Esse ringue? ano foi bem difícil pra mim, porque eu subi de categoria nesse ano. Então foi meu primeiro ano na categoria onde normalmente o pessoal estabiliza. Sim. Então pra mim foi meio complicado. Não foram bons os resultados, tão bons assim quanto você esperava os resultados. E o que a gente espera aí pro Brasil, São Paulo? Quem quiser saber também sobre sumô, se interessar, ver no programa, falar, poxa, acho que tá aí um esporte que eu posso tentar. Aonde que a gente tem aqui? Bom, aqui em São Paulo, assim, os mais atuantes são... A gente está no Bom Retiro. Bom Retiro, uma região central. Isso, no estádio Miequém, lá no Bom Retiro. E é o único estádio exclusivo para sumô também. Sumô, que aqui no mundo inteiro, praticamente só lá. Só lá. E a gente tem em Santo André, no Parque Celso Daniel,
né? Celso Onde a Daniel. gente treina, de sábado Sim. à noite. Aí tem Santo Amaro, mas está parado, porque na realidade o treinador de lá foi embora para Recife. Para Recife. Na realidade, E aí não teve nenhum substituindo. porque na realidade é assim, né? A gente E qualquer um, não tem idade aí? Não tem Qualquer um idade, religião, pode chegar e cor. começar a treinar. 40 anos. É só chegar com uma Com toalha vontade. debaixo e é o que a gente fala, né? Pelo menos disciplina. Porque hoje também fica difícil. Antigamente a gente puxava um treino, que nem eu, que nem puxava o treino, você exigia mais do atleta, exigia mais dos meninos, né? Fala assim, ó, faz isso, faz isso. Hoje depois de 18 anos, 15 anos agora atualmente, faz isso. Não quero. Aí é complicado, né? E não é você assim vai não, né, falar, Não, é dessa época aí que a gente apanhava e voltava. porque na realidade hoje você fala, ó, faz aí. Não vou fazer. Bom, então fica aqui, ó, e brinca Complicado. um pouquinho. Porque na realidade, assim, hoje você não pode mais dar bronca. Se você pegar um pouco mais pesado, já começa a chorar. Quer dizer, já está vindo. Sei. Aí, de repente, Complicado. você vai forçar o menino a lutar um pouquinho mais forte. Eu não venho mais. Aí não veio mais. Que nem eles, na época deles, quando eu treinava, puxava os treinos, aí você via assim... Porque, na realidade, o que você faz? Eu levava 15 meninos para treinar com a gente. Aí você, querendo ou não, você também olha e quer mudar ou o menino, porque você fala, esse menino aí, né, é o tal negócio, uma maçã podre estraga as outras. É verdade. Então eu falo, ou a gente endireita ele, ou a gente tem que deixar ele para E lado de geralmente o fora. esporte serve bastante para isso, né? Serve para agregar esses valores aí que são perdidos Aí- em algum momento na sociedade. Você fala assim, ó, vamos treinar. Aí você começa a forçar um pouquinho mais, Aí já... aí ele já apela para outro tipo já chega a agredir. Aí Porque não na dá, realidade aí é não pode. luta. Aí ele chega e... Aí já não é exemplo, luta, aí já é confronto mesmo, né? Um exemplo que aconteceu, prático, assim, pelo menos, é lutar. Então, querendo ou não, você vai lutar com os meninos, mesmo que seja de 15, 16, 17 anos, você tem um pouco mais de porte e mais um pouco de experiência do que eles. Então, eles vêm, eles não conseguem ganhar. Ganha, mas demora mais. Se eu quiser acompanhar vocês e o esporte aí, você tem Facebook, vocês têm... Como é que a gente consegue acompanhar aí? O mais atuante seria o do Utaka, que Do seria Taka. o... ele tem um blog que você falou, né? É o Sumo Brasileiro. Não sei. Sumo Brasileiro, Blogspot. Blogspot. Bom, .com. qualquer coisa a gente dá no site de buscas aí, pode colocar nós Sumo temos Brasileiro. o nosso, mas é mais para divulgar assim, o que a gente está fazendo, os campeonatos, né, o Sumo do Grande ABC. No né, fato, Facebook. a parte mais importante é que nós temos Sumo. É isso que é interessante, que eu nem sabia que isso tinha aqui no país, né? De qualquer forma, Podemos enfim. falar que estamos bem representados. Bem também. representados. Eu agradeço imensamente aqui a presença de vocês dois, do Diogo, do Maurício. O Errara, o que significa o Errara? Não, o Errara é meu sobrenome, mas É. se for ler na ponta do lápis, a tradução é acima da barriga. Acima da barriga. Adorei, eu sabia que tinha algum significado disso. Bom, muito obrigada pela presença de vocês dois. O SP Esporte fica por aqui, a gente se encontra na nossa próxima edição do programa. Tchau!